Bom dia, boa tarde para todos que estão nos ouvindo. Aqui estamos falando do canal Menopausamente, onde trazemos sempre temas muito interessantes sobre a menopausa. Quando falamos em menopausa, sempre falamos em mudanças no corpo, na mente, mas é uma fase que traz outras transformações também, questionamentos de relações, trabalho, autonomia. E muitas mulheres nessa fase começam a rever acordos, eh, acordos profissionais, acordos legais. Aí, nesse momento, que muitas vezes elas têm um choque, um divórcio, uma reorganização financeira, enfim, formas de autonomia. E para falar sobre isso, a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Rita, que ela vai falar para a gente esse outro lado, o lado do direito, das escolhas, a autonomia feminina. Então, doutora Rita, se apresente aqui para a gente. Quem é a doutora Rita? Onde você está fisicamente? Por favor. Muito obrigada pelo convite, Su. É um prazer vir falar de um tema que outrora foi tabu e Uhum. que hoje, né, na verdade, nós com 50, 60, somos mulheres ainda muito ativas. Eu sou a Rita Silva, advogada internacionalista, mentora para advogados que queiram internacionalizar a carreira. Sou residente em Nova York, advogada licenciada no Brasil, Portugal, membro da União Europeia e da Uhum. melhor forma possível criei uma tríade, ou seja, que traz a proteção das famílias migrantes com foco em meninas e mulheres, casando com o que a gente vai ver e falar hoje. O direito, quando a gente fala, muitas vezes parece algo pesado, e Uhum. principalmente na esfera do direito internacional, porque ele vem dos direitos humanos e do direito de imigração. Mas eu criei uma tríade, ou seja, para atendimento dessas famílias migrantes, mulheres e meninas, que é a segurança financeira, a segurança jurídica e Uhum. a segurança emocional. E é nesse ponto da segurança emocional que nós vamos tratar com muita leveza, com muito amor, e eu digo que com muita alma essa conversa aqui hoje com um viés jurídico, mas não com juridiquês. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Bom, para quem ainda não segue o canal Menopausamente, nos siga, porque a gente sempre traz informações para você não perder nenhum detalhe. Aperte aqui o sininho e nós vamos começar. Doutora Rita, no Menopausamente eu acompanho muitas mulheres que chegam nessa fase repensando relações, carreira, o trabalho e até o lugar onde vivem. Na sua prática jurídica, você também percebe que essa fase traz uma sede de mudanças e essas decisões podem também trazer impactos legais para muitas mulheres? Com certeza. Na prática jurídica, é muito claro que a menopausa ela não é simplesmente um marco, ou Uhum, seja, biológico, porque todo mundo pensa só no lado biológico, ou seja, ela é um ponto de ruptura uhum, silenciosa. uhum. Conforme eu disse outrora, né, eu não lembro das minhas avós falando em menopausa, tampouco da minha mãe. Eram 9 mulheres do lado da minha mãe. E eu não lembro de uma delas, inclusive a minha mãe, falando sobre menopausa. Não sei se elas não sabiam, sentiam e não sabiam o que sentiam, ou porque nós estamos numa geração que nós falamos o que sentimos, nós não Uhum. guardamos. E eu creio que principalmente quando somos expatriadas, imigrantes, quando esse silêncio, essa ruptura, ela Uhum. deixa de ficar ali guardada, reverberando, né? De uma forma muito forte. Eu até posso dizer. E é quando muitas mulheres elas começam a questionar estruturas que por anos foram Uhum. mantidas quase que automaticamente por conta das relações afetivas. Eu até creio que quando eu falo de famílias transfronteiriças, de casamentos com duas culturas, Uhum. isso
acaba tendo um peso maior. Então, nós podemos trazer, além dessas relações afetivas, os vínculos profissionais, a dependência financeira e até o país culturalmente, né? Eu falei dessa tríade que eu criei, mas o cultural do país onde elas moram, porque vai fazer diferença. E essas decisões que nascem desse emocional, inevitavelmente elas atravessaram ou vão atravessar o direito. Eu recebo essas mulheres Sim. que elas chegam, é, não chegam ou chegam, porque elas podem chegar com um problema jurídico, muitas vezes para um acolhimento, Uhum, por conta de violência doméstica ou um problema jurídico inicial, mas principalmente eu creio que tu deves estar acostumada a uma crise, inquietação existencial. uhum, E a partir disso surgem demandas como divórcios, reorganização patrimonial, porque aqui eu estou falando de N países e a lei não é igual em todos os sim. países. Por isso que não, estudamos o direito comparado. Uhum, Planejamento migratório mal feito, aonde a mulher é um zero, ela é nada. Porque, em geral, quando expatriamos, é o homem que vai com o trabalho. E a mulher? O que ela faz? O que ela uhum, é? Quem ela é? Eu uhum, bato nessa tecla quando eu faço uma gestão de expatriação, por exemplo, para uma empresa onde ela expatria o homem como o trabalhador provedor, uhum, uhum, ou seja, eu toquei aqui e desligou, perdão. O homem como provedor e a mulher ficando em casa deprimida porque as crianças vão para aula, ele uhum, vai trabalhar e o que que ela faz? Como ela se insere naquele meio? Ou seja, o direito ele entra como um instrumento de reorganização da vida. uhum. Esse ponto que você traz, eu vivi na pele, porque hoje eu sou imigrante na Suíça, mas eu já fui expatriada na China. Quer dizer, o meu marido foi expatriado e eu fui com visto de turista, então eu não podia fazer nada. Então, assim, graças a Deus era consciente que seria um tempo curto, porque Eu também senão. fui expatriada e eu acho que tudo isso faz com que a gente veja a nossa trajetória de Uhum, uma forma muito distinta do que todo mundo acha que é o melhor dos dois mundos. uhum, uhum. E doutora Rita, essa fase, né, da perimenopausa, eu sempre falo que o feminino ele tem três portais, os três P's, que é a puberdade, quando a gente tem as mudanças hormonais, físicas, emocionais, que a primeira é a puberdade, que tem os lutos simbólicos, mas a menina tem toda a curiosidade e ela não tem aquela preocupação que a gente tem mais para frente. O segundo portal para mulher, para as mulheres que passam por uma gestação é o puerpério, que também é um turbilhão de emoções, né? Porque ela está feliz que está com filho, mas ela se pergunta quem sou eu agora, aí vem a culpa. Mas de qualquer forma é um portal também comemorado, né? E aí o terceiro portal, que é a perimenopausa, que impacta muito a mulher, traz muito estresse, traz muito lutos simbólicos. Você diria que existe uma certa negligência, se a gente pode assim falar, de que muitas mulheres não procuram saber dos próprios direitos e que em algum momento, por determinada situação, vem o choque, né? Aquele estresse, e aí vem aquele pensamento: por que que eu não olhei isso antes? É tipo, eu avisei, né? Que ninguém quer ouvir isso. Eu Uhum, acho que eu posso trazer essa resposta, né, da sua pergunta, ou seja, através de uma visão como mulher, ou seja, porque já passei pelas três fases, ou seja, eu acho mais bonito eu falar que eu passei pelos três portais. uhum, Eu gostei aí dos portais, ou seja, a puberdade, o puerpério e a perimenopausa, né? Até porque já passei das 5 décadas com muito orgulho, com muita uhum, vivência, com muita experiência, e eu creio que eu poderia concatenar
em razão da minha visão, do sentimento e da proteção da mulher, na esfera do trabalho. O que que acontece? O Brasil, falando em Brasil e fazendo Uhum. uma comparação com o direito, nós não temos muita proteção. Quando a gente fala da puberdade, nós somos meninas, crianças, estamos ali ainda sob o cordão umbilical, por mais que ele já tenha sido cortado, mas nós temos as nossas mães ao Uhum. nosso lado nos ensinando. Quem dera, porque eu tive uma mãe maravilhosa. Dou até um sorriso. Mês de maio, mês das mães, meu mês, mês de Maria, ou seja, minha mãe sentava conosco e explicava absolutamente tudo. Comprava livros, que à época não tinha internet, ou Uhum. seja, eu lembro que eu tinha uma enciclopédia, né? Uhum. E passava. Enciclopédia. Eu falei errado. Enciclo... Tá certo? É, Enciclopédia. isso. E que eu lembro que ela era vermelha, que eu não lembro nem qual era. É a Barça. Barça? Barça. Olha que eu lembrei disso. Hoje eu estou boa de lembrar de memórias e raízes, que eu honro muito. E eu lembro que passava o moço vendendo. A minha mãe comprava tudo, mostrava pra gente como funcionava o Uhum. corpo humano, como era, Uhum. o que a gente sentiria. Então, eu lembro que tinha um caderninho para escrever e falar sobre isso. Por isso que quando tu traz o portal, é realmente um portal. Uhum. Porque nós, como mulheres, meninas e mulheres, nós temos uma sobrecarga muito grande. E trazendo a esfera já do puerpério, ou seja, no Brasil nós até temos uma proteção legal, já trazendo a Rita aqui, deixando a Ritinha sonhadora, criança, e trazendo a Rita advogada internacional visionária. Na esfera do direito do trabalho, a gente até tem uma proteção no Brasil. Uhum. Poderia termos mais, e principalmente na esfera da menopausa, que eu já chego, porque eu vejo países na Europa mais desenvolvidos sobre o tema. Nós temos, inclusive, recomendações da ONU sobre saúde mental, que tem tudo a ver com o início ali da menopausa, desse sentimento, do puerpério também. Porque muitas Uhum. vezes a mulher não sabe quem é ela, o que ela está sentindo, porque é como tu disse, é o amor de ter o filho nos braços e um desespero do que eu faço com aquele sentimento que ninguém te explicou. Sim, sim. E tudo isso, nós temos proteções indiretas em relação, ao direito do trabalho, ao direito empresarial, temos normas de proteção à saúde e segurança do trabalho. Em outros Uhum. países, como aqui nos Estados Unidos da América, a gente não tem nem um período legal para a licença maternidade, por Sim. exemplo. Nós Uhum. temos países da América do Sul onde se fala no tempo do cuidado. O Brasil ele ainda tem um projeto de lei que fala sobre o tema. Inclusive, eu estou escrevendo um artigo Hum. junto com estou falando. Acho que já tem alguma matéria que saiu fazendo direito comparado sobre o tempo do cuidado. As Uhum. mulheres que trabalham, as mulheres que cuidam dos seus filhos, ou seja, por conta de uma aposentadoria futura. E eu estou escrevendo um artigo junto com a doutora Vanessa Vaz, uma advogada que bate na tecla e que tem teses espetaculares Uhum. sobre o trabalho da mulher. E vai ser lançado na nossa próxima coletânea do International Juris Academy. Mas um ponto importante, Muito legal. Parabéns. eu obrigada, obrigada. Eu poderia ficar horas aqui falando sobre o tema, sobre o direito internacional, Uhum. sobre o que a gente ainda precisa entender. Uhum. E para finalizar, em razão da tua pergunta, a menopausa, né? O ponto importante, quando esses sintomas chegam, eles impactam a nossa vida, eles prejudicam no trabalho, porque muitas vezes a Uhum. gente não sabe, a gente não consegue entender, são ali aqueles calorões que a gente Uhum. não consegue nem, ai meu Deus do céu, o que que eu faço? O esquecimento, Sim. a lerdeza que a gente sente, não? Uhum. Sim, esse é um ponto muito importante. Eu tenho clientes que elas começam a mexer na autoconfiança delas, porque elas estão no meio de uma apresentação e dá aquele
aquela névoa cerebral, o brain fog, e ela tem que, e aí, ao mesmo tempo, começa o fogacho, que ela não tem controle, tá pingando, a maquiagem tá escorrendo, tá melecando o óculos. Então, ela não consegue mais ter ela não consegue ser mais rápida como ela era antes, né? Ela tem que anotar tudo, porque senão esquece. E aí, pegando nesse gancho, doutora Rita, a gente tem dados que o Ministério do Trabalho no Brasil, no ano de 2025, eles tiveram 472 mil casos de dispensas por motivo de saúde mental, sendo que 64% desse número são mulheres acima de 41 anos. Quer dizer, mulheres que já estão entrando na perimenopausa. Então já tem os sintomas disso. E aí eu te pergunto, existe já alguma cláusula na lei que protege a mulher na menopausa? Não. Hum, Pelo meu conhecimento, ainda não. A gente até estava conversando aqui, né? Nós temos as recomendações da ONU, nós uhum, temos as ODS, a Agenda 2030, e saúde mental, esses dados, né? Eles são impactantes, eles são dados que uhum, chocam, que eu poderia dizer que chocam, porque ele traz ali, acontece esse desequilíbrio, e através desse desequilíbrio, muitas vezes o divórcio, a perda do trabalho, os uhum, filhos já são maiores, então já foram, e o que que a mulher acaba fazendo? Ela fica sozinha e desamparada. uhum, Exatamente por isso que eu comentei sobre o artigo que a gente vem escrevendo, porque uhum, o Brasil ele precisa de políticas públicas, precisa de boa administração para que efetivamente a gente consiga ter uma legislação que abarque, né, todo esse, eu poderia até dizer, o que a gente sente nessa esfera uhum, para uma proteção jurídica. E não é mimimi, como uhum, muita gente poderia falar. Deveria ter uma classificação em razão da Organização Mundial de Saúde. Alguns países na Europa já estão mais avançados, uhum, mas no Brasil eu desconheço que tenhamos hoje uhum, legislação que abarque essa proteção. Deveríamos ter uma uhum, CID ou algo nesse sentido para auxiliar, uhum. né? Para auxiliar, porque na verdade a gente acaba tendo também, falando de mulheres e principalmente nós que somos imigrantes, não é a mesma coisa que no Brasil nós não temos quem nos auxilie, pelo menos eu não tenho aqui no dia a dia. Não, não, rede de apoio, Não tenho, não eu não sei. tenho. Dupla jornada, quádrupla jornada, ou seja, são situações que, na verdade, acabam levando a mulher, infelizmente, para uma proteção. E a saúde mental é algo que deve ser analisada. As empresas, inclusive, devem começar a rever o seu compliance para Uhum, cumprir as normas e as regras, a NR1, ou seja, por conta dessa modificação legal e dessa recomendação da ONU. uhum, sim. A gente fala muito na psicologia, eu estudei a psicologia do Ayurveda, do Yoga, nessa ciência, né? Então, e a gente fala muito que o ser humano, em geral, normalmente, ele muda por dois motivos. Ou se ele tem um objetivo muito grande, ou pela dor. A maioria é pela dor. Então, eu te pergunto aqui, as mulheres começam a buscar essa autonomia na segunda metade da vida, na sua experiência, pela dor ou elas acordam? A minha experiência, eu vou te falar o que que é. Bom, eu adorei esse ponto e esse gancho porque ele traz uma frase que eu ouvi a minha vida inteira e de novo a minha mãe e Uhum, as minhas avós. E eu replico essa frase para minha filha. Nós aprendemos pelo amor ou pela dor.
Eu uhum, gostaria que você, é o que eu falo para minha filha, aprendesse pelo amor, porque pela dor dói, né? Já diz ali. Muitas vezes não tem como remediar. Se ao viés, né, sob o meu olhar de atendimento às mulheres migrantes, eu separaria dois lados. Pelo uhum, amor é mais difícil, eu posso dizer que eu tive muita sorte em ter amor, em vir de um lar muito bem estruturado e de conseguir muitas vezes lidar com tudo que acontece uhum, ou tudo que aconteceu na minha vida até aqui. Já em relação ao trabalho, as mulheres que eu atendo, vem mulheres em situações deploráveis, e aí eu digo que é pela dor, que é, muitas vezes não tem uma rede de apoio, que é atraída pelo companheiro, que é deixada sem proteção patrimonial, uhum, sem casa, muitas vezes classificada como vou usar a palavra correta, como se ela tivesse subtraído os filhos que por violência doméstica ela agarra aquela criança e ela volta para o país de origem que é o Brasil, Convenção da uhum, Haia, ou seja, é muito mais pela dor uhum, de aprender do que pelo amor ou que pela legislação ou que pelo que deveria ser, e principalmente quando eu falo, né, em relação às mulheres migrantes. Então, eu acho que muitas vezes a desinformação jurídica, e principalmente quando a gente se encontra em um país que eu desconheço, né? Tu citou que morou na China, e eu tenho certeza que a cultura lá é totalmente diferente. sim, sim, E totalmente. é totalmente diferente. E o choque tardio. O Uhum, choque tardio. Então, na verdade, essas mulheres elas foram educadas para sustentar estruturas que não funcionam aqui, que uhum, são as familiares, emocionais e financeiras. E aí traz, quando esse equilíbrio, né, ele acontece, na verdade, ele vem trazendo essa dor e a perda de renda, a perda do companheiro, uhum, aquele conflito com os filhos, essa ruptura, não ter mais o seu país e a menopausa ali, tudo junto. uhum, uhum. Sim, e um ponto que você traz, a imigração ou expatriação, é o momento, eu falo por mim, que eu estava muito, meu filho tinha 2 aninhos, eu estava muito ali olhando para ele, né? Eu não me preocupei, vamos falar assim, com os direitos. Quais são os meus direitos? Eu estou aqui como imigrante, graças a Deus, eu não me preocupei ali naquele momento, né? Mas eu tinha o meu colchão no Brasil, vamos falar assim. Mas muitas mulheres Não tem. fazem como eu, não se preocupam, porque você está ali envolvida, né, com todas aquelas demandas e, e não tenho esse colchão que eu fiz. E outro ponto, eu tive a sorte, claro, a sorte, o relacionamento é um trabalho diário, né? Mas eu tive a sorte, vamos falar assim, como você disse, né, também, de ter um relacionamento Saudável. saudável. Agora, existe muitas mulheres que chegam nessa fase, que começam a questionar tudo, porque se a gente for pensar, a mulher que chega na menopausa com 50 anos, digamos que hoje em dia a longevidade, a mulher vai até os 80, então ela tem mais 30 anos pela frente. Mas na menopausa vem aquela pergunta: metade da minha vida já foi. O que que eu fiz até agora? Os meus filhos já cresceram. Eu já criei meus filhos quando tem filho. Eu já fiz carreira quando fez carreira. Enfim, vem vários questionamentos e acaba que se essa relação com o marido, com o parceiro, não é uma relação que vem desde o começo saudável, nessa fase ela explode. Exatamente. São situações, né? Eu vou até trazer aqui para vocês as que eu vejo, que são as que eu vejo com recorrência, ou seja, que mais acontecem.
E isso tudo é verdade, porque é aquela falta dos filhos no ninho, ou seja, Uhum, os filhos vão para a universidade, principalmente a gente morando aqui no exterior, né? E uhum. isso vai acontecer agora, aqui em casa. É tudo muito bem pontuado, né? Em agosto, vamos levar a nossa filha para a Flórida, para onde ela vai mudar. Ela foi aceita em várias universidades e, como uma boa carioca, preferiu estar lá no calorzinho, porque hoje está fazendo, eu acho que 5, 6 graus aqui em Nova York. Ainda segue Ok, frio. ok. Ainda segue frio. Então, assim, eu vejo que nessa segunda metade da vida, o que que acontece juridicamente? Os Uhum, divórcios, muitas vezes, após anos de casamento, e estrutura o desequilíbrio, porque o ninho está vazio e são duas pessoas que não se reconhecem mais, uhum, porque estavam ali, é, submersos naquela rotina do dia a dia, uhum. esqueceram de manter ali o relacionamento. A Eles revisão ficam, desculpa, eles ficam, sem te cortar, já te cortando, muito não. casal, ele foca só no papel de mãe e pai, e esquece de cuidar do homem e mulher. E aí, nesse caso, quando o filho vai para a universidade, cresce, a síndrome do ninho vazio, de repente, muitas mulheres chegam para mim e falam: Eu não tenho que conversar com meu marido. São dois São os estranhos. divórcios grisalhos, né? Que é a Isso. nomenclatura que vem se usando e que vem aumentando cada vez mais. As Uhum, pessoas, o casal, ele se desconecta e aí cada um quer uma coisa totalmente distinta depois de 20, 30, 40 anos, que efetivamente é o uhum, que vem acontecendo. Eu trouxe aqui, eu tenho mais 3 pontos aqui para uhum, falar. O segundo, uhum, que é em relação à revisão patrimonial. uhum, Ou seja, a revisão patrimonial, quando a gente fala de direito internacional, essas famílias migrantes saem do Brasil ou saem de um país onde eles moravam e eles vão constituindo patrimônio pelo mundo. E sim. nesse caso, como fica a vida da mulher num divórcio? Especialmente quando ela não participou ativamente das decisões financeiras. Uhum, Eu comentei sobre esse artigo que a gente vai escrever e pontuar, e a gente vem criando tese de trazer um cálculo de participação da ok. vida em relação a esse tempo o qual a mulher se manteve, né, no casamento. E nós precisamos começar, nós profissionais advogados, a ter essa visão, inclusive do patrimônio previdenciário. Porque o homem Uhum, está lá, executivo, caminhou na vida executiva 20, 30 anos e a mulher acabou ficando em um não é nicho, mas abaixo dele, por cuidar da casa, das crianças, da família, uhum. esquecendo a profissão que outrora ela tinha. Então a gente vem fazendo um cálculo desse tempo e desse patrimônio, e fazendo esse requerimento nos divórcios. Isso é inovador, por isso que eu. Desculpa. Não, eu tô adorando, porque eu acho ótimo isso. É bem a minha situação. Eu no Brasil era executiva, com carreira, eu deixei tudo para. Ninguém me obrigou, claro, foi uma decisão Claro. minha, para construir minha família, para cuidar do meu filho. E quando você fala esse nível abaixo, tem toda a razão, porque eu não voltei mais para o mundo corporativo, para a minha carreira. Eu fui me reinventar. E claro que se a gente for falar no financeiro, o meu salário, o meu rendimento, ele foi muito menor, Claro, né? Em claro. prol da criação do meu filho. Mas é claro, quando a gente não mora mais no Brasil, é a Hum, casa, hum, são as crianças, sem rede de é, apoio, sem empregada. uhum, A gente tenta se reinventar, a gente é, tenta fazer algo para que a gente não se perca uhum, de sim, nós mesmas, sim. né? Isso é muito importante. E, doutora Rita, as mulheres, né, que vivem fora, como eu, como você, é, quais seriam o beabá que essa mulher deveria fazer, né? As decisões.
que ela deveria ficar mais ligada, antenada. Ninguém está falando que vai acontecer um divórcio, não é nada disso. É mais uma proteção para ela. O que que É, ela, para ela compreender melhor. eu criei a tríade, né, que eu falei, que é Uhum, segurança jurídica, financeira, emocional. Ou seja, eu começo falando de um ponto que é a minha linha de pesquisa, cuidar dos documentos. O que eu mais uhum. vejo aqui é um óbito que ocorre no exterior, a mulher não tem absolutamente nada dos Uau. documentos. Uhum, Nada, nada, nada. Então, é uma pensão por morte, muitas vezes que esquece. O Brasil ele é signatário de vários acordos internacionais, dando a possibilidade da gente fazer, inclusive, dois pedidos uhum, de pensão por morte. Por exemplo, a Su está na Suíça. O Brasil mantém acordo previdenciário com a Suíça. Então, se ocorre um óbito, essa mulher tem direito se o cônjuge estiver trabalhando na Suíça ou se receber uma aposentadoria e se ele já tiver trabalhado no Brasil, a receber duas pensões por morte. ah, A ok. grande maioria não sabe disso, Uau, não sabe mesmo. não Uhum, sabe. Então, na verdade, são documentos, a documentação para que não se perca quando ocorra alguma coisa, cuidado uhum, patrimonial também, uhum, né, de saber o que que a família dispõe, o que que a família tem. sim, Se tem um testamento, se não tem, como que a legislação funciona nesse uhum, país? Ou uhum, seja, se acontece algo para que ela não fique desprotegida. Cuidar e fazer um planejamento previdenciário. uhum, E eu não digo só, tem que seguir contribuindo no Brasil. Tem que fazer uma análise para ver as possibilidades. Às vezes, sim, uma aposentadoria privada ou um investimento que nós não temos cultura vale bem mais, tem uma uhum, proteção maior que eu posso receber em vida, que aqui tem muitos nos Estados Unidos, uhum, e a gente simplesmente não sabe, não cuida, não vê. uhum, E eu diria além, se mantenha em constante estudo. Só nós podemos adquirir conhecimento. Eu não sim, posso falar, Su, vai lá, estude isso aqui para mim. Olha, uhum, agora, 1º de maio, nós temos o acordo Mercosul e União Europeia. Você pode estudar os pontos e passa para mim? Que aí eu uhum, replico? Não há como. sim, Não há como. Eu creio que a gente precisa ter um propósito. uhum, A gente precisa saber da onde viemos, aonde estamos e para onde queremos ir. uhum. Essa é perfeito. E essa triade que você fala, que é o financeiro, que é o emocional, e qual é a terceira, é a A minha. segurança jurídica, Ah, é o brain fog aqui. olha, viu? E essa minha tríade, ela serve para vários pontos, que é a segurança Uhum, jurídica, a segurança financeira e uhum. a segurança emocional. Inclusive, eu trouxe essa tríade no meu livro. Ah, uau! Que eu falo de planejamento migratório Uhum, e previdenciário de cunho internacional. Essa semana eu lanço um livro que ele é uhum, mais previdenciário, é mais para advogados, trazendo como um passo a passo, ou seja, a visão que eu tenho da internacionalização da expertise na esfera previdenciária uhum. de cunho internacional, 980 páginas. Ah, Vai ser lançado dia 14 agora. uau, muito legal. Esse teu livro eu quero ler, eu quero para eu saber, claro, eu quero estar informada, para mim e para as minhas clientes também. Tem muito caso que a gente vê aqui, a mulher é casada num casamento intercultural, né? O marido é o estrangeiro, ela está morando naquele país, e aí acontece um divórcio e ela quer voltar para o Brasil, mas tem um problema, o marido não deixa por causa do filho. Tudo isso tem que estar sabendo como funciona a lei, né? Agora, doutora Rita, eu trago um dado aqui
do IBGE que em 2025, no Brasil, a gente tem de 29 a 30 milhões de mulheres na idade da perimenopausa. Quando a gente fala de mundo, olha que loucura, quando a gente fala de mundo, até 2030 esse número vai chegar a 30 bilhões de mulheres. Então, é um tema super importante, complexo e necessário, porque impacta a mulher, nós mulheres sentimos na pele, mas está impactando todo mundo ao redor. Muitas vezes, né, como você fala, tem os divórcios, o divórcio grisalho. Muitas vezes o que acontece é a falta de comunicação também entre o casal. Então acontece tudo isso. Mas enfim, eu queria te fazer agora o que eu chamo de pergunta de ouro. Se a Ai, menopausa é o momento de despertar, que tipo de decisão, na sua opinião, uma mulher não deveria mais adiar quando o assunto são os próprios direitos? olha, essa pergunta, ela vem, eu acho que da alma, né? Hum, Eu acho que ela vem da alma. Eu disse que hoje eu estou, é o meu mês, né? Então, eu sempre me sinto assim, é, eu amo fazer aniversário, amo celebrar a minha vida. Uma mulher, ela nunca pode esquecer as suas raízes. O uhum, despertar, na verdade, eu acho que tudo que a gente vive já está intrínseco desde o ano do nosso nascimento. Já está aqui dentro. Nós passamos por situações que a gente vai alterando através do livre arbítrio, através das nossas decisões, através do que a gente vai vivenciando e quem escolhemos para essa jornada e para essa caminhada. O ideal é que a gente consiga encontrar um parceiro que entenda a uhum, bagagem que a gente traz, que a gente consiga deixar para trás o que não soma, e uhum, principalmente quando eu falo de um casamento transfronteiriço, ok. vem aquela pessoa, vem aquela pessoa, e aí com a sua cultura, as suas normas, as suas regras, Uhum, seria o ideal, o melhor dos dois mundos, que eu sempre falo, se ele também se despisse do que não é bom e a partir daquele momento conseguissem concatenar somente coisas boas, somar. A partir daquele momento onde se constitui uma família, o uhum, ideal seria que ela mantivesse, além das suas raízes, dentro da alma, a sua essência como mulher. isso. Porque tem três pontos, pelo menos eu vejo, que Uhum, dentro de um núcleo familiar, eu preciso ser eu, Rita Silva, que eu trago a essência, as raízes, o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu escolhi como menina, como mulher, como profissional, eu comigo mesma. uhum, Segundo, eu para com o meu companheiro. E aí eu trago, né, isso que eu falei de conseguir juntar aqui o que é bom e deixar para trás o que ambos trazem que não é bom, porque nós não temos só coisas boas. não. E o terceiro ponto, a Rita como mãe. A Rita como proteção familiar, porque nós mulheres, Uhum, nós temos essa missão de deixar o lar organizado, assim como o homem tem, na verdade, de manutenção, ou seja, isso vem dos primórdios. Eu não estou dizendo, não sou feminista de dizer não, mulher não trabalha, muito pelo contrário, aqui se trabalha uhum, bastante. E tudo isso vem mudando, ou seja, mas de cada um ter o seu espaço, o seu lugar. E de que a gente não perca a nossa essência do que é bom, que a gente não perca uma essência de sentar, tomar um café sozinha, de uhum, agradecer, de fazer uma comida gostosa que nos remeta muitas vezes lá à nossa infância, de sair com as amigas para celebrar sim, pequenos avanços da uhum, nossa existência. E é claro, de cumprir a nossa função e a nossa missão dentro do núcleo familiar. Então, acho que é não perder a alma e a essência que vem desde as raízes e que está intrínseco aqui dentro, né, no nosso coração e na uhum. nossa alma.
a essência é tão importante que a gente não se perca dela, né? Como na nossa vida inteira, na lista de prioridades, a gente está lá embaixo, né? A gente tem que funcionar. Olha o filho, olha o marido, a família, a carreira. A nossa geração é uma geração que está cuidando dos pais, ainda tem os pais para cuidar. Então você acaba ficando na lista de prioridade lá embaixo. Outro ponto, a maioria das mulheres não sabem falar não. Essa fase da Uh, menopausa pede isso. Você tem que aprender a falar não. Você tem que abrir mão de papéis quando você fala, olhar o que não serve mais, abrir mão de papéis que não faz mais sentido nesse momento, né? E, e eu trago muito como fala? Outra névoa cerebral agora. É, o jargão da aeromoça nos aviões, né? O que que ela fala? Coloque primeiro a máscara em você, para depois você ajudar outras pessoas. É a mesma coisa, a gente pode trazer isso para a nossa vida. Se essa mulher perde a essência dela, ela vai ficar apática, ela vai ficar triste, ela não, o poder interno dela vai se apagar. Então é isso, né? Não perder a essência para que essa mulher consiga é, voar, fluir. que ela consiga ser feliz, né? Eu conheço Né? muitas mulheres oprimidas, infelizes, Uhum. e, Suto, eu trouxe um dado. Você sabia que eu já fui comissária de bordo Ah, por não sabia. tempo? Ah, Fui comissária de bordo por bastante tempo. Eu ok. sempre falo que eu sempre fui muito sonhadora quando criança, desde os oito Uhum. anos eu falava que eu queria ser comissária de bordo e eu terminei o segundo grau muito nova, então eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. Entrei na faculdade de jornalismo primeiro. Ok. Quando eu fiz 18 anos, meu pai quase infartou, porque eu estava finalizando, entrando no último ano da faculdade de jornalismo, e eu fui embora para o Rio de Janeiro para fazer o curso de comissária. Trabalhei em duas grandes companhias brasileiras, com muito orgulho dessa fase, que trouxe a profissional organizada, a Uhum. profissional que cumpre o que promete e que sabe o que é hierarquia e que sabe que efetivamente eu preciso puxar a máscara primeiro, a minha. E Uhum. tudo isso, né, vem calhando ali em tudo que a gente falou. Eu acho que muitas vezes a mulher, ela precisa cuidar de si. Ela se esquece, ela fica lá desleixada, ou seja, e eu não Uhum. estou falando de ego, eu não estou falando de, ai, nossa, eu sou gaúcha, então imagina, as mulheres gaúchas vêm todas, né, arrumadas, organizadas, tipo, se Uhum. vestem melhor até mesmo pelo frio. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu vi as pessoas no shopping de chinelo, eu fiquei horrorizada, Choque. em choque. E depois, viajando o mundo, conhecendo Uhum. outras culturas, isso já vem da minha essência. Quando eu vejo mulheres hoje reprimidas, ou mulheres, elas se perderam dentro delas. Uhum. Elas É. cuidaram da família e esqueceram delas. Então, eu acho que nós trouxemos aqui pontos importantes e interessantes. E eu acho que para que elas se reencontrassem, elas Uhum. precisam, e juridicamente falando, porque eu acho que isso é muito importante mesmo, elas precisam cuidar da organização financeira, do planejamento previdenciário, compreender a esfera Uhum. patrimonial, a autonomia documental, e nem. Tu trouxe um ponto que eu até anotei aqui, porque a gente está falando, eu estou anotando para não esquecer. Sim. O não. Já, sabe que tem um jargão, tipo, meio que um meme do brasileiro dizendo não? Aí tem o americano, Aham. não, no, né? Que é não, é não. O latino, muitas vezes, ali também, aí traz um não, no, não. O gringo lá, um londrino, por exemplo, você pergunta alguma coisa, é não. E o brasileiro? Tem todo um desenho, uma volta, quem sabe, talvez amanhã vamos É. marcar. Nós culturalmente não aprendemos a dizer não. E Uhum. principalmente nós,
mulheres. Quando eu falo não, me olham com uma cara assim, eu falei, não, gente, é não. Não, não Uhum. posso, não, não quero, não, não vou. Ponto. Uhum. É. Vem Ponto. muito da cultura, né? A gente sempre quer dar um jeitinho em tudo. Eu vejo isso que você fala, eu vejo aqui na Suíça. É não, é não. Não. Às vezes a gente, quando eu cheguei aqui, eu falava, nossa, que grosseria. Você faz uma outra leitura, porque é cultural, mas não é, é se posicionar. Exato, exatamente. E Uhum, precisamos aprender isso. uhum. E doutora Rita, você já trouxe assim, informações maravilhosas. Tem mais alguma mensagem com esse olhar jurídico que você quer deixar para as mulheres que estão no Brasil, as mulheres que estão, que são imigrantes, expatriadas? O que que você deixaria para essas mulheres como uma mensagem, um conselho? Bom, é que toda mulher ela deve pensar primeiro nela, não como egoísmo, porque como se eu não cuido de mim, como eu cuido da minha família? Como eu Uhum, estou apta a cuidar do meu trabalho? Toda mulher precisa compreender seus direitos, saber se ela uhum, está no Brasil, o que que abarca, o que que pode, o que que não pode, ou seja, se ela está no exterior, mais ainda, uhum, compreender legislação, daquele país, como que funciona, por exemplo, em relação à guarda dos filhos, se acontece algo com ela e com o marido. É importante isso. uhum, Testamento, pacto pré-nupcial, como que uhum, vai funcionar tudo isso? Então, os seus direitos, os seus documentos, acho que é a terceira vez que eu falo com ênfase. Todos os documentos. Por quê? Documentos dos filhos, por conta da cidadania, transcrição, averbação, uhum, divórcios, a averbação no Brasil para surtir efeitos, ou seja, se eu me divorcio no exterior, é necessário que eu faça a averbação desse divórcio lá no primeiro RCPN. No uhum, Brasil, os filhos que nascem no estrangeiro são uhum, filhos de brasileiros, mas eu preciso ir até o consulado e depois também fazer essa transcrição no Brasil para que eu tenha a certidão brasileira e o passaporte dessa criança. Se passar dos 18 uhum, anos, ele vai ter que fazer uma opção. Então, cuidar desses direitos e vários outros aí também. Os uhum, documentos, a vida financeira. A vida uhum, sim. financeira, ter um movimento ali que ela consiga. Hoje a gente consegue trabalhar, inclusive online. Olha, nós estamos aqui, Nova York, Estados Unidos e Suíça, ou seja, Uhum, há essa possibilidade, principalmente depois da pandemia. Para que uhum, chegue lá no futuro, 50, 60 que seja, ela se sinta produtiva e útil. E sim. útil, isso é bom mentalmente. E para não ter um estresse, né? Porque se essa mulher deixa, né? Eu sempre brinco, a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, chega lá na frente, pode acontecer alguma situação no casamento, na relação, e que isso vai virar um estresse que ninguém Claro. merece nessa fase da vida, Exato, né? Uhum, exato. A previdência, cuidar da previdência, nem que seja privada, para um futuro. uhum, Tem vários tipos de previdência que você pode, inclusive, sacar em vida. uhum, Investimentos que nós também não estamos acostumados. A autonomia, e a autonomia eu falo uhum, com propriedade, de novo, de saber de onde eu vim, das raízes, eu acho que isso está muito forte, intrínseco em mim uhum, que eu sou hoje e quem eu quero ser amanhã, aonde eu quero chegar. Porque essa liberdade também, sem a estrutura, vai virar uma outra insegurança. E uhum, amadurecer significa aprender e proteger, se proteger, né? Na verdade, não só aquela proteção para a família, para os filhos, mas em primeiro plano para si mesma. uhum, E creio que a minha mensagem final, né, que eu amei esse nosso espaço, essa nossa conversa muito clara, muito da alma, né? Ou seja, que ela desperte em nós, em mim, em ti, em vocês, né? Na é, verdade, que estão aí nos assistindo, a importância de olhar e saber os nossos direitos, além dos deveres e das obrigações, mas aqui eu abro um parênteses para
direitos jurídicos, para que não sejamos pegas de surpresa lá na frente. Então, a menopausa, ela não é o fim, ela é o início exatamente de um portal que eu amei essa expressão, consciência, é um chamado, né, Hum, para uma mudança uhum, corporal, uma mudança hormonal, uma mudança de vida. Consciência de mudança aí de escolhas, de pertencimento. uhum. Super, muito, muito legal. Tô super. Eu poderia ficar aqui com você a tarde inteira também. Uma coisa que eu quero deixar aqui também para as mulheres que estão nos assistindo, vão nos assistir, é que não confunda egoísmo com autoestima. Exato. Você olhar para você não é egoísmo, é autoestima, é autocuidado. E eu queria deixar outra coisa, que essa conversa aqui com a doutora Rita, que nos desperte sobre a importância de olhar para os nossos direitos jurídicos, para não sermos pegas de surpresa e assim evitar um estresse no futuro. Doutora Rita, muito obrigada, foi um prazer enorme tê-la aqui com a gente. Você trouxe informações super importantes e que tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres. Muito obrigada. Obrigada, a gratidão é minha. Contem sempre comigo para o que vocês precisarem e fico à disposição. Obrigada. Ah, importante isso. Eu vou colocar. Fala onde as pessoas te encontram no Instagram, como que as pessoas podem entrar em contato com você. Bom, no Instagram é @adv.ritasilva. Ok. Eu coloco também na legenda. E nunca se esqueça, você mulher que está aqui nos assistindo, Menopausa é um portal, não é o fim. É a chance que a vida está te dando de viver essa segunda fase da vida plena, com mais tranquilidade e liberdade. Obrigada. Até mais.